Boa tarde e bem-vindos ao Ciência Brasil. Hoje nós temos aqui conosco o bioquímico Sérgio Ferreira e ele irá dar uma breve explicação sobre o que é a respiração celular. Bom, boa tarde. O processo de respiração celular é a forma pela qual os organismos heterotróficos, aqueles que não produzem sua própria energia, conseguem obter energia para suas funções vitais. E na sua maioria os organismos utilizam a molécula da glicose como ponto de partida para a respiração celular. E a partir da glicose, então, o processo ocorre em 3 etapas que nós vamos ver brevemente, de forma simplificada. Então, a primeira etapa começa quando a molécula da glicose entra na célula. Essa molécula de glicose, ela carrega consigo, na sua estrutura, átomos de hidrogênio e elétron, que são um poder redutor, que vão ser utilizados ao longo do processo de geração de energia na célula. Então, durante o processo da glicólise, que é a quebra da glicose, 4 íons hidrogênio e 4 elétrons são removidos da molécula e são transferidos para carreadores específicos, moléculas que vão receber esses hidrogênios e elétrons. E essa molécula é o NAD na sua forma oxidada, que vai virar NADH, reduzido. E 2 átomos de hidrogênio, 2 íons de hidrogênio, são então liberados para o citoplasma. Ao final do processo, então, a glicose, que tem 6 carbonos, ela é quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, chamadas de ácido pirúvico. A etapa seguinte do processo é o que acontece, qual o destino do ácido pirúvico, e isso ocorre no que nós chamamos de ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs é, como o próprio nome diz, um ciclo de reações enzimáticas que inicia-se quando o ácido pirúvico se combina com a acetil, o grupamento acetil-CoA, com a coenzima A. Vamos gravar de novo aqui, só depois você edita esse pedaço. Outra coisa, fala que o ciclo ocorre 2 vezes. Tá. O ciclo de Krebs, ele se inicia quando a molécula do ácido pirúvico se combina com a coenzima A, formando uma molécula de 2 carbonos chamada acetilcoenzima A. Nesse processo, então, o ácido pirúvico, que tinha 3 carbonos, perdeu 1 carbono, que é liberado sob forma de CO2. Essa acetil-CoA, então, dá 2 voltas no ciclo de reações enzimáticas e durante essas 2 voltas que a acetil-CoA dá, saem 2 moléculas de CO2 que vão ser depois eliminadas na nossa respiração como gás carbônico. O resultado do ciclo de Krebs é a produção de espécies, novamente, moléculas reduzidas, NADH e FADH2. O NADH, então, depois nós vamos ver que ele vai para a terceira etapa do processo, que é a chamada cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria. Na mitocôndria, então, lembrando que o ciclo de Krebs ocorre já na matriz da mitocôndria, no interior da mitocôndria, esses compostos reduzidos, o NADH, vai transferir os seus elétrons para uma série de moléculas que estão localizadas na membrana da mitocôndria, que são os transportadores de elétrons, os citocromos. E esse transporte de elétrons, então, ocorre concomitantemente ao bombeamento de prótons para dentro da mitocôndria, para dentro da matriz da mitocondrial. Então isso faz com que a concentração de prótons do lado de dentro e do lado de fora da mitocôndria fique diferente, com uma tendência a que os prótons saiam porque eles estão mais concentrados dentro da mitocôndria. E eles vão sair, então, através de uma molécula chamada ATP sintase, que, como o próprio nome diz, vai fazer a síntese de ATP. Então, essa molécula, essa ATP sintase, aproveita a energia que os prótons transferem a ela quando escoam do interior da mitocôndria para fora, para sintetizar ATP. E nesse processo, então, uma molécula de ADP recebe um grupamento fosfato do meio e se transforma numa molécula de adenosina trifosfato, o ATP, que é a moeda celular de energia usada pelos organismos. Ok, muito obrigada pela sua explicação, Sérgio, e obrigada por assistir o nosso programa. Boa tarde.